Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupar Investir Lucrar e eu sou o João Paulo. Antes de começarmos o episódio, gostava de explicar porque é que tive estas 2 semanas e meia afastado. Eu senti que precisava de parar e recomeçar. Como sabes, eu lido com muita coisa. São 4 projetos online, é um negócio, estou a trabalhar noutro negócio e tenho alguns side quests, se assim se pode dizer, que também me têm ocupado algum tempo. Então decidi parar, reformular tudo. Não te vou já dizer, mas nos próximos meses vais ver diferenças e garanto-te que vão ser bem, bem grandes. Mas, sem demoras, vamos já passar ao nosso episódio e vamos ter episódios agora todos os dias até isto normalizar tudo. Sem demoras, quando tu investes em peer-to-peer, há uma pergunta que muita gente evita fazer, mas que é provavelmente a mais importante de todas. O que é que acontece ao meu dinheiro se houver uma crise? Porque enquanto o mercado está estável, enquanto tudo corre bem, enquanto os pagamentos entram todos os meses, o peer-to-peer parece simples, previsível e até seguro. Mas os mercados nem sempre são assim. E a história mostra-nos isso. E é exatamente isso que vamos analisar. Vamos começar pelo básico. O peer-to-peer é um modelo em que tu emprestas dinheiro diretamente a particulares e recebes, através de plataformas, juros, em troca, assumes o risco. Mas há um detalhe importante. Tu não estás a investir num ativo, tu estás a financiar dívida. E isso muda completamente o comportamento em cenários de crise. Vamos então imaginar aqui um cenário simples. Uma crise económica, pode ser também um aumento do desemprego, subida de taxas de juros, recessão ou mesmo uma quebra no consumo. O que é que acontece primeiro? As pessoas e as empresas começam a ter mais dificuldades em pagar. E isso traduz-se em atrasos, em cumprimentos ou mesmo em defaults. E aqui está o ponto central. O risco no peer-to-peer não está no preço, está sim na capacidade de pagamento. Agora vamos analisar o impacto real disto. Primeiro de tudo, hão de ser os atrasos. Ou seja, os pagamentos deixam de ser pontuais e os projetos que pagavam mensalmente começam a falhar prazos. Segundo, incumprimentos. Alguns empréstimos deixam de ser pagos. Terceiro, recuperação. As plataformas entram em processo de recuperação, mas esses processos podem demorar meses ou anos e nem tudo sempre consegue ser recuperado. Por exemplo, durante a crise do Covid, muitas plataformas de peer-to-peer tiveram aumentos significativos de incumprimentos. Muitas plataformas congelaram até os levantamentos e outras viram mesmo os projetos falhar. E acho que foi aí a primeira vez que muitos investidores perceberam que o risco é real de perder dinheiro. Para perceberes que isto não é uma hipótese académica, vale a pena olhar para casos reais. Um dos exemplos mais conhecidos no universo de peer-to-peer imobiliário foi o caso da Lendy, no Reino Unido, e esta plataforma entrou em colapso em 2019 e deixou investidores com fundos bloqueados, enquanto o processo de recuperação dos empréstimos passou a depender da administração e liquidação deste projeto. O próprio regulador britânico, a FCA, publicou documentação sobre o caso e a queda da Lendy tornou-se uma referência sempre que se discute o risco de plataformas de peer-to-peer com exposição ao imobiliário. Outro caso, também muito conhecido, foi o da Groupier, outra plataforma que era sediada na Letónia, que em 2020 deixou de pagar juros e acabou envolvida em ações legais por parte de investidores com relatos de dezenas de milhões de euros em causa. A televisão pública da Letónia noticiou em 2021 que milhares de investidores ficaram expostos e sem conseguir recuperar o dinheiro prometido. E este caso é importante porque mostra uma realidade extremamente dura. Em momentos de stress, não é só o promotor ou o mutuário que pode falhar. A própria plataforma também pode se tornar parte do problema. Na Estónia, houve ainda 2 casos que foram extremamente marcantes: a Investio e a Quetzal. Em 2020, ambas foram declaradas insolventes e chegaram mesmo a ser alvo de investigações criminais por suspeitas de fraude. Este episódio também serve para nos lembrar que no peer-to-peer e no crowdlending, a due diligence
não pode ser feito apenas ao projeto. Tem de ser feito primeiro à própria plataforma, à sua governação, ao seu histórico e à forma como comunica com os investidores. Só para te deixar a nota, eu quando decido investir numa nova plataforma, o primeiro analiso a plataforma e depois é que olho para os projetos. Mas, mesmo em plataformas maiores e mais conhecidas como a Mintos, houve momentos em que vários originadores de crédito foram suspensos ou entraram em cumprimento, sobretudo em 2020. A própria Mintos publicou atualizações sobre suspensões e defaults de originadores específicos, o que mostra-nos outra lição importante. O risco no peer-to-peer nem sempre aparece com a falência da plataforma. Muitas vezes aparece como falhas dos próprios originadores que alimentam a plataforma. E quando isso acontece, o investidor continua a sentir o impacto, mesmo que a plataforma sobreviva e continue saudável. O que é que todos estes casos têm em comum? Mostram-nos que em cenário de crise o risco vem de vários lados ao mesmo tempo. Pode falhar o mutuário, pode falhar o promotor, pode falhar a entidade que dá a garantia de recompra e, no pior cenário, pode mesmo falhar a própria plataforma. É por isso, quando se fala de peer-to-peer, a pergunta não deve ser apenas quanto é que paga, mas sim o que é que acontece se correr mal. E essa pergunta separa o investidor que procura rendimento do investidor que percebe o risco. Por isso é que eu te digo que deves sempre fazer uma análise profunda daquilo que estás a investir. E o peer-to-peer, mais ainda. Agora quero falar contigo sobre proteções. Sim, porque muitas plataformas falam disso, de proteção. Mas primeiro temos de perceber o que é que isso significa. Primeiro, o buyback guarantee, ou o retorno de recompra. Algumas plataformas oferecem recompra. Se o empréstimo entrar em cumprimento, a entidade recompra o crédito. Mas não podemos esquecer que há aqui um detalhe crítico. Essa garantia depende muito da saúde financeira da entidade. Pois, se a própria entidade falhar, esta garantia desaparece completamente do cenário. Segundo colateral, no crowdlending imobiliário, muitas vezes, para não dizer praticamente sempre, existem garantias reais, ou seja, os imóveis, que são ativos, como é lógico, mas mesmo aqui a execução demora. E o valor da execução pode não ser suficiente para pagar a todos os investidores. Não se esqueçam disso. Até porque não é só o capital, é juros em cima. Terceiro, diversificação. Isto não é uma proteção formada em si mesmo, mas é a mais importante. Se tu tens 1000 euros num projeto, o risco ele é real. Mas se tu tens os mesmos 1000 euros distribuídos por 50 projetos, aqui o risco dilui-se completamente. Mas no fundo, como é que tu podes proteger? Primeiro, lá está, diversificar, diversificar, diversificar. Segundo, escolher plataformas sólidas, que é extremamente importante. Terceiro, analisar os projetos, se possível até toda a documentação que está na plataforma e tentar encontrar fora. E quarto, evitar aquelas rentabilidades irrealistas. Aqueles 20%, 30%, foge. Outro ponto aqui muito importante é a liquidez. Em crise, por norma, a liquidez desaparece. E o mercado secundário, ele deixa de funcionar, pois toda a gente quer vender e não há compradores e o dinheiro fica preso na própria plataforma. Como é que tu deves olhar para o peer-to-peer com estratégia, mas nunca com uma base da carteira? Um complemento simples. O peer-to-peer, representa-me neste momento 8%. É verdade que já há 2 meses não traz, mas quando trouxer tu vais ver diferenças muito grandes já na carteira, muito mesmo. Mas com uma exposição controlada e com expectativas realistas, e isso é o mais importante, porque o peer-to-peer ele funciona muito bem até deixar de funcionar. E aí tens de estar bem preparado para o efeito. Obrigado por ficares até ao final e é como te digo, esta pausa, sem episódios, vai trazer muita coisa boa, garantidamente, mas muito trabalho nos próximos dias. Obrigado e até ao próximo episódio.